o caso mais bizarro da ufologia. Esse cara simplesmente foi perseguido por alienígenas, tendo fotos, vídeos e até testemunhas que comprovam a sua história. Eu não sei o que é pior, ser perseguido por humano, por fantasma ou por alienígena. Bora fazer uma votação aí pra gente descobrir qual é o pior. Stan Romanek tem apenas 195 comprovações dos seus contatos com alienígenas. Pouca coisa. A história bizarra dele começa no ano de 2000, quando um belo dia ele resolveu sair de casa para ir filmar o local ali onde ele morava, porque ele estava a fim de fazer um vídeo para namorada virtual dele. Spoiler, eles se casaram. Enquanto ele filmava o local, ele se deparou com algo no mínimo curioso. Os carros estavam todos parados no acostamento, só que as pessoas estavam do lado de fora olhando para o céu. Quando ele olhou o que eles estavam olhando, ele se deparou com um objeto metálico misterioso, não identificado. E como ele já estava filmando tudo ali, ele resolveu filmar. Lembrando aqui que ele não era um cara especialista em filmagens. Ele era apenas um cara comum, fazendo uma filmagem totalmente amadora de um local com uma câmera antiga na mão, que não estava esperando filmar um objeto não identificado. Então, se você pegar uma câmera e dar um zoom no objeto extremamente longe, é isso que vai acontecer. Dessa tremedeira aí para pior. Bom, Romanek falou que, de alguma forma, o objeto percebeu que estava sendo filmado e numa velocidade assim que nenhum avião nosso, nada que a gente conhece, é capaz, simplesmente sumiu. E a partir desse dia ele começou então a ser perseguido por alienígenas. Nota mental: não tentar filmar OVNIs para não correr o risco de ser escolhida por eles. Ele relata que a primeira das suas muitas abduções, ele simplesmente estava dentro da casa dele, ele ouviu batidas na porta e ele desceu para ver o que estava acontecendo ali. Quando ele saiu, ele viu que a porta estava aberta e a irmã dele já estava do lado de fora. Ao sair, ele viu que ela estava lá parada assim, simplesmente imóvel, olhando pro nada, assim, como se ela tivesse desligada, tava assim. E quando ele viu a irmã dele naquele estado, ele olhou para frente e ele viu 3 criaturas, os primeiros 3 ETs que ele vê ali. Disse que eram 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Como ele diferenciou isso? Não faço a menor ideia, tá? E logo que ele olhou para eles simplesmente começaram a conversar com ele telepaticamente. Eles começaram a falar: calma, nós não queremos te assustar, não queremos fazer nada de ruim, aquele papo todo, né? Mas, no instante seguinte, simplesmente uma luz desceu e ele percebeu que ele estava sendo aí abduzido. E que ele tentou lutar de todas as formas, eu também tentaria, mas que foi em vão. Num simples encostar do ET, ele já estava em um outro local ali, numa sala que ele não conhecia. Bom, não preciso dizer que daí em diante a história dele só piora, né? Então ele resolveu que ele ia simplesmente tentar filmar e fotografar e pegar o máximo de provas que ele conseguisse para não ser taxado de louco. Ele é taxado de louco do mesmo jeito, assim, porque a gente sabe que, né? Enfim, mas ele ia tentar de qualquer forma provar ali. Com isso, ele carregava sempre com ele uma câmera. Alguns dias depois disso daí, ele simplesmente começou a ver vultos na casa dele. E ele conseguiu, então, fotografar essas sombras, esses vultos na casa dele. Pronto, se sou eu, já ia achar que além de ser perseguida por alienígenas, eu estava sendo assombrada. Tudo junto. Combo. Eu ia dar um jeito, sei lá, de mudar o país, mudar todo o meu cabelo, pintar o cabelo, cortar, desaparecer, sumir de vista, porque não dá. Já não bastasse isso, sim, piora. Um belo dia ele acordou e as cadeiras da sala dele simplesmente estavam em cima do seu telhado. ET quinta série isso daí, hein? Já no outro dia, quando ele saiu de casa, ele percebeu que onde ficava uma câmera que ele filmava ali do lado de fora da casa, estava simplesmente com uma marca gigantesca. Ao olhar a imagem da câmera, ele viu que uma luz ficou rondando a casa dele e que fez essa marca aí. Estranhamente, no dia seguinte, uma equipe veio e trocou as tábuas da lateral desse lado que ficou marcado e não deixou ele pegar ali, não deixava ele encostar, ficar com uma amostra dessa tábua, assim. Os caras estavam brigando com ele, mas ele conseguiu pegar um pedacinho e mandar para análise. Cara, esse cara consegue ter um compacto, assim, de todos os eventos ufológicos ocorrendo na vida dele. E eu tô só nos mais leves. Calma que daqui em diante só vai piorar. Stan também revelou círculos estranhos aparecendo na grama do seu jardim. Sim, ele tinha os seus próprios crop circles lá, personalizados só para ele. E eu falei sobre isso no vídeo passado. E inclusive um desses círculos o curou
instantaneamente. Sim, exatamente. Ele fraturou a perna a ponto de precisar operar a perna dele. Porém, alguns dias antes dessa operação acontecer, apareceu esse círculo. E ao entrar nesse círculo, simplesmente ele saiu de lá com a perna curada. Assim, ele não lembra exatamente o que aconteceu, mas ele foi curado ali, ficando apenas 5 pontinhos ali, uma marca de 5 pontinhos na pele dele. E por falar em marcas pelo corpo dele era a coisa mais comum, né? Várias mesmo. Muitas que foram aparecendo aí ao longo dos anos, porque afinal, 195 provas, você precisa de alguns anos para isso. E as marcas dele sempre brilhavam na luz negra. Um adendo aqui, marcas que brilham sobre a luz negra, elas já foram vistas em outros casos de abdução. Já não tá bom tudo isso para uma pessoa só? Não. Em suas abduções, eram feitos experimentos com ele, lógico. E ele conta que sempre que ele era abduzido, do lado dele também era abduzido uma mulher, e era sempre a mesma mulher. E que nessa dos experimentos acabaram reproduzindo ele tendo filhos híbridos. No caso, 7 filhos híbridos que ele conheceu uma vez numa dessas abduções. Como era muita coisa acontecendo com ele resolveu fazer uma regressão hipnótica para ali entender o que estava acontecendo. Acho até que na esperança de que simplesmente não tivesse acontecido, que fosse loucura da cabeça dele, né? Bom, eu pelo menos acho que eu ia preferir essa hipótese. E aí nessa hipnose, ao invés de mostrar que não, que era invenção da cabeça dele, não. Ele simplesmente começou a se lembrar de tudo e reviver tudo e a se lembrar de muitos novos detalhes. A mulher dele relata que ele estava literalmente revivendo tudo enquanto ele estava hipnotizado. Bom, é exatamente esse o poder da hipnose, alcançar ali memórias na sua mente que você não se lembra mais, que já foram ali para um subconsciente e trazê-las à tona nos mínimos detalhes. Nessa regressão, ele simplesmente começou a escrever fórmulas matemáticas extremamente complexas e fazer alguns desenhos sobre o universo e coisas que nós até hoje não conseguimos entender bem. Nós, humanidade. 2 detalhes aqui. O primeiro, algumas dessas fórmulas estavam em aramaico e o segundo é que ele estudou apenas até a 5ª série. Essas fórmulas, elas foram estudadas, sim, por matemáticos e uma equipe especializada, inclusive elas seguem sendo estudadas até hoje. E foi confirmado que para você conseguir escrevê-la, você tem que ter um conhecimento avançadíssimo em matemática. Inclusive, tem coisa ali que ele escreveu que foi descoberto pela nossa ciência anos depois dele ter escrito. Essas fórmulas matemáticas, elas falam de uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Dobra de tempo, propulsão, a teoria do tudo e muitas outras coisas. Bom, acredito que a essa altura você já deve estar se perguntando, caraca, mas com tanta prova, tem alguma foto, algum vídeo, alguma coisa? Tem. Ele conseguiu fazer os 2 melhores registros da história. Se liga, esse é o primeiro. O bagulho é tão bizarro que automaticamente a gente já julga como falso, né? Agora se liga no segundo. Eu já fiquei com medo só de ver o vídeo. Imagina se eu vejo uma coisa dessas na minha frente. Eu não sei qual ia ser a minha reação. A minha primeira reação ao ver esses vídeos foi querer negar e arrumar justificativa aí pra falar que eles eram falsos. Tipo, a movimentação é estranha. Mas não tá natural. Mas tá meio escuro. Você também fez isso, né? Mas aí veio uma segunda questão. Como é que uma raça alienígena realmente se movimenta?
Porque tem que ser igual ao humano. Estamos julgando seres não humanos com parâmetros humanos. Porque na realidade eu nunca vi realmente, assim, cara a cara, um ET se movimentando. E nem parado. Então será que esses vídeos não são realmente verdadeiros e nós, com medo disso tudo, ficamos arrumando justificativas aí pra taxar como falso? Não sei. Mas calma que tem mais. Sempre tem, só piora. Lembra que ele tinha 7 filhos híbridos? Pois é, em um determinado momento aí da história, a filha mais velha passa a ligar para ele para tentar alertar ele sobre ter cuidado ao dar palestras, pois haviam pessoas que não queriam que ele falasse, que ele abrisse a boca e contasse tudo que ele vivia, que ele sabia. Obviamente haviam pessoas já querendo calar ele. Kioma é o nome da filha. Em uma das palestras dele, entre as fotos ali de todos os participantes, essa foto aqui chamou muita atenção. Seria a filha dele? De acordo com ele acredita que sim. Olha esses olhos. Definitivamente essa hibridização deu certo. Eu achei que ficou linda. Tá uma versão melhorada dos humanos, vai. Ah, e tem também uma selfie de ET. Uma das câmeras dele na casa dele simplesmente sumiu. Então ele saiu procurando e encontrou ela num local assim, totalmente nada a ver. E quando ele foi olhar as fotos da câmera, ele se deparou com essas fotos aqui. Ok, somos melhores que os ETs em algo. Em tirar selfies. Que inútil. Ah, e você lembra que eu mencionei que sempre que ele era abduzido com a mesma mulher? Vitória é o nome dele. Pois então, essa mulher o encontrou em uma de suas palestras e eles viraram melhores amigos. Não é de menos, né? Afinal, acho que ela é a única que realmente entende o que ele passa. Afinal, ela também passa. E ela não é a única testemunha dele não, tá? Tem várias. Inclusive, tem um documentário já sobre esse caso, feito pela Netflix, mas que não está mais na Netflix. Bom, eu encontrei esse documentário para assistir aqui mesmo no YouTube, porém eu só encontrei em inglês. Bom, depois de um tempo ele começou a ser ameaçado, e inclusive perseguiram e bateram nele para que ele parasse de falar tudo que ele sabia e vivia. Acho que não é novidade para ninguém que pessoas que vivem coisas assim e tentam contar são silenciadas, né? Bom, como não conseguiram silenciar ele só ameaçando e batendo, então, depois de um tempo, ele foi preso, acusado de estar em posse de pornografia infantil. Ele pagou a fiança para ficar esperando o julgamento em liberdade, porém ele foi completamente proibido de usar a internet. Sim, conseguiram silenciar o cara. Um ponto bem curioso aqui é que bem nessa época que ele foi preso, tinha um vírus rondando nos computadores, que o vírus fazia o quê? Exatamente, o vírus colocava ali materiais de pornô infantil silenciosamente, sem que o usuário do computador soubesse. Ou seja, uma bela forma de você incriminar alguém sem que a pessoa saiba. Ou seja, foi uma prova colocada propositalmente para prender ele. Eu não duvido nada. Se toda a história dele for realmente real, eu não duvido nada que realmente fizeram isso de propósito. Eu tô tentando resumir ao máximo o caso mais documentado da ufologia. Se é real ou não, bom, como tudo na ufologia, ninguém jamais vai admitir, né? E sempre existirão pessoas prontas para falar que é falso e principalmente para ridicularizar. Tão clichê. Acho que só no dia que realmente apareceu uma nave, assim, todo mundo vê, não tiver mais como esconder, que aí eles vão admitir a existência de ETs. Acho que só assim. Mas eu também acho que os ETs têm mais o que fazer do que ficar fazendo showzinho, aparição aí geral. E que eles também devem saber que nós humanos, em sua maioria, não estão prontos para isso. Pensa no caos que o negócio ia virar. Conheci esse caso? Ah, e não esquece de deixar seu like, seguir o canal e todo aquele kit básico vídeo YouTube. O canal é novo, mas eu sei que com a ajuda de você, iremos crescer cada vez mais. Até a próxima semana.